Boa tarde a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao curso do Livro dos Espíritos. E na tarde de hoje, nós vamos falar sobre a criação, formação dos mundos, seres vivos, da Terra, Adão, das raças humanas, dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Inicialmente, vamos rogar aqui ao Dr. Herman, a espiritualidade amiga da Casa do Caminho, por mais esse estudo. Que possamos aqui nos concentrar aos estudos que a Casa nos oferece. Que não fiquemos apenas nas palestras, e sim que possamos estudar em casa todas as questões. Enfim, que possamos estar aqui para esse fim de entendimento e de podermos ter um pouco de esclarecimento sobre a nossa doutrina. Graças a Deus. Então, na pergunta, o Kardec começa aqui na formação dos mundos. Então, Kardec inicialmente ele não faz uma pergunta, ele bota uma nota. E nessa nota ele já fala o seguinte, que o universo compreende a infinidade de mundos, dos mundos que vemos e dos que não vemos. E continua, todos os seres vivos, animados e inanimados, astros que se movem no espaço, e assim como o fluido que o preenche. Tudo isso faz parte do universo. Então ele aqui já traz uma definição do que é o universo. Então tudo que existe faz parte do universo. E aí ele vem fazendo uma pergunta, a 37, que é o seguinte: o universo foi criado ou existia de toda a eternidade como Deus? Gente, o que nós temos que pensar em relação a essa pergunta? Em relação à resposta, e nós podemos parar para pensar. A gente pode voltar lá na questão número 1, né? O que é Deus? E a resposta é simples. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bom, se Deus é a causa primeira de todas as coisas, o universo não poderia existir de toda a eternidade. Ele teve que ser criado. E quem criou foi Deus. E Kardec coloca aqui uma nota. A razão nos diz que o universo não pode fazer-se a si mesmo e que não podendo ser a obra do acaso, só pode ser de Deus. Então a gente já tem que ter essa compreensão que tudo que existe é obra de Deus. Esse é um ponto que a gente não tem nem como discutir em relação a isso. E outra coisa importante que ele vem descrevendo aqui é que muitas das coisas, a maior parte das coisas, ao nível que nós estamos hoje ainda, nós ainda não temos essa compreensão das coisas. Então nós somos crianças ainda espirituais para ter um entendimento tão profundo em relação à criação dos mundos, dos seres vivos, da terra, enfim. Todos esses aspectos ainda para nós é muito difícil. Nós ainda estamos caminhando até chegarmos a espíritos puros. Aí sim nós vamos ter entendimento sobre todas essas questões. Mas por enquanto nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Com o progresso, passando para o mundo
de regeneração, nós passamos já a ter um entendimento um pouco melhor. E aí a lei do progresso vai fazendo com que nós passemos a entender gradativamente todos esses aspectos que são colocados aqui em relação à criação. Na questão 38, Kardec coloca o seguinte: como Deus criou o universo? Aqui fica bem claro em relação à resposta, né, da nossa ainda ignorância do saber, que não temos ainda essas condições de saber certas coisas. Não está ainda ao nosso alcance espiritual e moral do entendimento das coisas. E ele coloca aqui, porque como Deus criou o universo? Aí a resposta é simples: por sua vontade. Pela onipotência de Deus, ele criou a sua vontade, né? Quer dizer, isso aqui na realidade está mostrando que nós ainda não temos essa condição de entendimento. E ele também continua aqui, trazendo uma parte da Gênese, falando o seguinte: Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Né? Então, assim, dá uma resposta, fala assim, ó, aceita, porque você não tem ainda a condição de entendimento. Então, nós ainda temos que progredir muito para poder entendermos as questões de Deus. Né? Só quando chegarmos ao Espírito puro, nós vamos ter um nível diferente e que vamos poder compreender coisas que hoje nós não compreendemos. E ele continua aqui na 39. Podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Aí ele responde que podemos compreender, né? E que isso é realizado pela condensação da matéria que está dizimada no espaço. Então, tudo que está no espaço, que na realidade é o fluido cósmico universal, começa a haver uma condensação para essa formação dos mundos. E na 40 ele fala assim, em relação aos cometas, né? Os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria. E os mundos em via de formação, quer dizer, os mundos começam através dessa condensação desses cometas, e aí ele diz que isso é correto, né? Então, que a gente tem já passa para nós algum certo entendimento, né? Isso aqui a gente já pode ter esse entendimento. Na 41, ele pergunta o seguinte: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe dizimar-se de novo no espaço? Quer dizer, existe a formação de um mundo e esse mundo pode desaparecer e toda essa matéria retorna ao espaço, né? Então, isso é uma coisa real, que dá para se entender, porque nada se perde na natureza. E aí a resposta dos espíritos é exatamente isso. Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O que ele quer dizer aqui em relação a renovar os seres vivos? Porque quando existe a morte do corpo físico, o corpo físico permanece na Terra. E há a decomposição desse corpo físico e os átomos retornam não saem daqui do planeta, né? Então toda essa matéria ela vai ser reaproveitada, assim como esses mundos, como ele fala aqui anteriormente. Então no mundo nada se perde, tudo se transforma. Então, isso é uma coisa muito importante realmente da gente entender, que existe toda uma transformação na matéria. E essa própria matéria que vai ser dizimada,
ela vai retornar esses átomos que vão dar formação a novos corpos, né? Então, isso aqui também a gente pode aprofundar um pouquinho e pensar no seguinte: a questão da ressurreição, como também é falado, é uma coisa que seria impossível. Como é que uma pessoa iria ressurgir, iria buscar todos esses átomos que fez esse corpo naquele período, depois de ter se decomposto, né? Agora, a reencarnação é diferente. O corpo se decompõe e nós, como somos espíritos, retornamos num novo corpo. Então, a gente pode ter também assim, um aprofundamento para nós refletirmos em relação a essa questão, né, da reencarnação. E ele coloca aqui na 42, podemos conhecer a duração da formação dos mundos, por exemplo, da Terra? Ele diz que não, isso só diz parte ao Criador. Não temos essa condição de termos esse entendimento. Então, tem certas coisas que ficam muito limitadas ao conhecimento que nós temos. É por isso que os espíritos dão certas respostas, mostrando para nós o nosso nível ainda a qual nós nos encontramos. Apesar da ciência ter evoluído muito, de termos uma série de estudos, de pesquisas, né? E uma das coisas que vão ser faladas aqui à frente é sobre a questão se os planetas, se todos os mundos são habitados. E os espíritos respondem que sim. Então, só que o que ocorre? O homem, quando busca evidências que possam dizer que aquele mundo pode ser habitado, ele busca dentro das condições a qual nós estamos acostumados, a ter um oxigênio, a ter uma água. São algumas condições básicas que os cientistas buscam para falar que aquele mundo pode ser habitado. Mas em relação ao nosso, a como nós vivemos aqui. Mas os espíritos, mais adiante, eles nos respondem. Lá vão ser de formas diferentes. Cada mundo é um mundo de forma diferente. Então, não necessariamente em determinados planetas vamos ter água ou outra, o ar, o oxigênio, enfim. Por quê? Porque nós vamos estar numa condição diferente a qual nós estamos encarnados na Terra. Então, que a gente possa ter esse entendimento. Porque a ciência, ela olha a condição nossa de encarnado, né? A questão do homem como vive atualmente. Mas os espíritos nos mostram uma outra condição, em que em outros mundos, de formas diferentes, nós vamos ter corpos diferentes, mais fluídicos, sem determinadas necessidades que nós temos no nosso planeta. Então, que isso seja uma situação que fique clara para todos nós. E aí ele vem aqui na formação dos seres vivos, que é um outro ponto. Quando a Terra começou, ele quer saber quando a Terra começou a ser povoada. Então, os espíritos nos respondem, tudo era um caos, e os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao globo daquela época. Então, já existia
essas questões aqui, como ele estava colocando, né? Que começaram depois a aparecer os seres vivos, mas apropriados ao globo daquela época. E aí na questão seguinte, ele coloca: de onde vieram os seres vivos para a Terra? Aí ele fala aqui várias situações que podem ocorrer. A Terra continha-lhes os germes que guardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se reuniram desde que cessou a força que os mantinham afastados. Então existiam forças que mantinham essa questão do princípio orgânico afastada. Uma vez cessadas essas forças, essa parte orgânica foi se reorganizando, como ele coloca aqui, e ficaram em estado latente. E quando houve condições, um momento propício, aí isso pôde dar a eclosão a cada espécie, né? Então, os seres vivos de cada espécie reuniram-se e se multiplicaram. Então, você estava lá de uma forma desorganizada, mas estava ali. Uma vez que essas forças que estavam atuando sobre os seres orgânicos, essa força se cessou, eles puderam se reunir e no momento propício começou a dar a eclosão a cada espécie. E aí, na 45, Kardec faz uma pergunta interessante também, né? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, antes da Terra, onde é que estavam esses seres orgânicos para dar a vida, né? Então, os espíritos respondem: eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, no ambiente dos espíritos ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência em um novo globo. Então, quer dizer, toda essa parte já existia e estava aguardando exatamente o quê? Essa questão da Terra se formar e poder essa parte orgânica, né, chegar até esse planeta. Então estaria todo ele numa parte fluídica, no mundo, no ambiente espiritual, para que depois da formação do mundo isso pudesse se tornar uma realidade, né? 46. Ainda há seres que nascem espontaneamente. Quer dizer, aqui como ele fala, inicialmente, essa organização orgânica, elas se eclodiram em determinado momento e deram origem a todas as espécies de seres vivos. E aí Kardec fala assim, bom, se isso ocorreu, por que não pode continuar ocorrendo? E aí os espíritos respondem, uma vez que os seres vivos puderam já eclodir e aparecer os seres vivos, dando essa origem aos seres vivos, existiu também o seguinte, que toda essa parte, como ele fala aqui, que eu vou dar uma lida aqui, que, cadê? Sim, porém o germe primitivo já existia no estado latente. Sois testemunha todos os dias deste fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Quer dizer,
a partir do momento que há a morte do corpo físico, esses vermes aqui, eles eclodem, não é verdade? Não é isso que ocorre? Então, assim, a gente ter essa ideia. E a outra coisa, a espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo? Sim, né? E uma outra coisa aqui que ele vem falando é que eles se reuniram. Deixa eu ver o que está aqui. Ele coloca assim na 49: se o germe da espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem destes? Porque na origem, como foi falado em duas questões anteriores, eles estavam presentes na natureza e no momento propício deu origem ao homem. Então, por que agora não poderia espontaneamente nascer? É porque ele fala aqui, os princípios das coisas estão nos segredos de Deus, né? E agora eles foram transmitidos segundo as leis da reprodução. Então não existe mais essa necessidade. Existiu naquela época, no início. Só que agora tudo isso ficou contido no homem através, segundo as leis de reprodução. Então não existe mais essa necessidade. Então que a gente possa ter esse entendimento, que só através da reprodução de toda e qualquer espécie é que nós podemos ter a reprodução, ter um novo ser humano, né? Um outro corpo físico. E agora ele vem falar sobre o povoamento da Terra. E começa aqui na 50, falando a espécie humana começou por um único homem. Claro que não, né? É uma condição, até se nós fizéssemos uma matemática em relação a vir de Adão, depois Eva, e dali por diante se reproduzir, hoje nós não teríamos essa quantidade de pessoas, né, de espíritos encarnados que nós temos nesse planeta. Então, que a gente... E isso foi uma coisa para mim, desde criança, muito... Eu ficava assim, ué, mas como é que pode de um casal nós temos essa quantidade de pessoas? E naquela Semana da Paixão, que passa muito a questão do Paixão de Cristo, né? Que aí eles saem de um lugar para outro e lá já existiam pessoas. Então não poderia ser de um único homem, já que existiam em outros lugares outras pessoas. É o que o Kardec vem perguntando aqui e o que os espíritos vêm falando. Então, assim, eu estou fazendo aqui um apanhado porque o tempo realmente é muito curto para muita coisa, né? E o tempo já está se esgotando. E ele fala aqui, também, podemos saber em que época vivia Adão? Os espíritos nos respondem que é aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E agora, na diversidade das raças humanas, né? De onde vem a diferença físicas e morais que distingue das variedades de raças humanas na Terra? E os espíritos nos respondem do clima, da vida e dos hábitos. Então, isso é o que vai formar essa diversidade que nós temos. E a população da Terra não foi apenas de uma única raça, foram de várias. A população começou em vários locais. Foi na Índia, foi em vários locais, e aqui também ele vem falar como é que existe toda essa diversidade. Essa diversidade exatamente porque em várias partes do mundo tinham outras raças humanas, né? Outras
pessoas de formas um pouco diferentes, cada um com as suas características, devido ao local a qual morava, ao clima, enfim, essas situações, como já foi colocado aqui. E conforme toda essa população foi se espalhando e foram se misturando, deram origem naturalmente a novas raças, devido a essa mistura de raças. E uma coisa que é colocada aqui como as raças são diferentes, então nós não podemos nos considerar irmãos, já que somos de raças diferentes. E os espíritos dizem que não, porque não é o que nós temos que pensar é o quê? É porque todos fomos criados por Deus. Então nós somos irmãos devido a sermos filhos de Deus. Então, esse é o princípio que nós temos de nos considerarmos irmãos, né? E vamos ver aqui outras coisas aqui, né? O clima, que o homem surgiu em vários pontos, isso aí foi uma coisa que eu já falei. Aqui, agora dando uma puladinha aqui da pluralidade dos mundos. Todos os globos que giram no espaço são habitados? Foi o que eu tinha falado anteriormente, que sim, todos eles são habitados, né? E ele coloca aqui, chama a atenção do homem, que o homem se acha o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. E não é essa a realidade. E ele fala aqui sobre a constituição física, que eu falei anteriormente. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, elas não são a mesma. Foi como eu já tinha feito essa observação anteriormente, né? Então, assim, aí na 57, não sendo a mesma para todas a constituição física dos mundos, segue-se que haja para os seres que os habitam uma organização diferente. É claro, sem dúvida, tem que existir alguma coisa diferente. Aí ele coloca aqui, né, assim, no nosso próprio planeta, nós temos os peixes, por exemplo, que vivem dentro d'água de uma forma completamente diferente da nossa. Ele dá o exemplo dos peixes e dos pássaros. Então, imagine em outros mundos a diversidade, como isso vai se dar. Então, é uma coisa assim muito importante que a gente tenha. Você vê em cavernas profundas, que tem aqueles rios e que são muito escuros, os animais que ali sobrevivem não têm luz, então eles não necessitam da visão. Eles têm outros mecanismos para a sobrevivência, mas não têm a visão. E aqui ele também vem falar sobre a questão das considerações e concordâncias bíblicas, né? Então ele coloca dentro disso que é colocado muita alegoria, né? E foi muita coisa interpretada ao pé da letra. Então, assim, as concordâncias que existem sobre o tocante da criação, elas estão, hoje, a ciência, né, ela consegue fazer uma série de comprovações através da nossa arqueologia. Então, nós já temos muitas coisas em relação a todos esses estudos. E quando se fala que o mundo foi criado, né, em 6 dias, na realidade não foram 6 dias, isso foram períodos. E os espíritos colocam aqui, né, levaram milhares de anos, né, cada período desse. E nada disso vai tirar a grandeza de Deus, porque as coisas vão se formando de uma forma gradativa.
Então, assim, existe uma concordância em relação à própria ciência, em relação à Bíblia. O que existe, resumindo essas questões aqui, é que a interpretação do homem é que foi muito errônea em relação a isso, pegando tudo ao pé da letra, como é colocado. Então, aí, a partir daí, nós temos esses equívocos. Mas quando se estuda de uma forma profunda, com seriedade, buscando determinado entendimento, aí se verifica que existe sim essas concordâncias. Uma delas, essa questão de em 6 dias, como se achava que em 6 dias teria se criado o mundo. Não foi dessa forma. Existem transformações ao longo dos períodos, né? E outras coisas em relação que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. Enfim, tem uma série de situações que o homem colocava ele sendo o centro de tudo. E na realidade não é isso. E a ciência vem comprovar e consegue ter uma concordância com a Bíblia, desde que a gente tire toda a parte alegórica, né, e o entendimento que as pessoas deram em relação a isso. Então, muitas das coisas, essa questão de Adão, por exemplo, ter sido o primeiro a formar toda essa raça humana, isso daí já se vê que não foi dessa forma, né? O tempo aqui está se esgotando. Eu pediria que vocês dessem uma lida, porque é um capítulo extenso e eu tive que dar uma acelerada, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando dessa forma remota e vamos esperar que essa pandemia termine, que as vacinas cheguem, que as pessoas se curem, as que estão doentes, que esse número de mortes possa cessar, que a gente possa aprender com tudo o que está acontecendo, a modificação do nosso comportamento diante da pandemia, nós nos tornarmos mais solidários, porque tem muitas pessoas hoje que não têm o que comer. Então nós estamos passando um momento de uma prova muito grande. E que se cada um de nós soubermos trabalhar em relação ao nosso egoísmo, nós podemos progredir em relação a essa grande dificuldade que nós estamos passando. Que possamos ser solidários uns com os outros, darmos as mãos, que só assim nós vamos poder vencer mais essa etapa, mais essas dificuldades a qual nós estamos vivenciando no momento. Muita paz e que Deus nos ampare. Graças a Deus.